Nós falamos agora sobre a produção da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Na última sexta, a Anvisa aprovou o registro do insumo da Fiocruz. Assim, o país terá um imunizante contra o coronavírus 100% nacional. A expectativa é que o primeiro lote dessa vacina seja entregue em fevereiro. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Maurício Zuma, que é diretor da Biomanguinhos da Fiocruz. Maurício, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Roberto. Bom dia, Stefani. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. A partir dessa produção, do IFA 100% nacional, isso deve garantir a nossa independência das vacinas e num curto prazo, Maurício, ou não é bem assim? Vai garantir, sim, a nossa autossuficiência em alguns meses. Nós precisamos de alguns meses para escalonar o processo. Já produzimos cerca de 20 milhões de doses, 15 milhões prontas e outros 5 em produção, e vamos continuar escalonando para ter uma capacidade maior de produção. Então, eu acredito que até o fim desse semestre a gente esteja autossuficiente na produção da vacina. Maurício, obrigada pela sua participação, bem-vindo. O que muda exatamente assim na cadeia produtiva com esse IFA agora nacional? O que muda para a gente? Dá mais rapidez na entrega dessas vacinas? O que deve alterar aí? Dá mais garantia, de que a gente vai ter o insumo farmacêutico ativo aqui, sem depender de problemas logísticos e de produção em outros locais de fabricação. Então, produzir vacina é sempre complexo, você está sujeito a uma série de variáveis aí que podem atrapalhar o processo. Então, agora produzido aqui está sob o nosso controle e isso com certeza vai garantir uma autonomia maior para o Programa Nacional de Imunizações. Maurício, há uma estimativa de quanto pode ser produzido mensalmente, seja de imediato ou daqui a algum tempo, por parte da Fiocruz? Tem sim. Nós estamos produzindo agora produzimos até agora cerca de 5 milhões de doses por mês. Nós vamos escalonar isso nos próximos 2 meses para 12 a 15 milhões por mês e no meio do ano, com a implantação de uma linha maior de produção, a gente vai estar dobrando isso, ou seja, vamos estar produzindo cerca de 30 milhões de doses por mês, ou 300 milhões de doses por ano. E falando no IFA, que esse insumo farmacêutico, ele é a base para a produção dessas vacinas quando a gente pensa em novas variantes. Isso deve ser adaptado, modificado com o surgimento, com o avanço da vacina e essas novas variantes que surgem no mundo inteiro, Maurício? Isso é importante, São 2 aspectos aí que a gente precisa considerar. Um é que a vacina ela precisa ser testada contra as novas variantes para ver se ela realmente gera imunidade para essas variantes, Caso não gere, a mudança na vacina ela é relativamente rápida. Então, por isso que é importante a gente estar com a produção pronta aqui, porque havendo necessidade de mudanças na vacina, elas podem ser implementadas na linha de produção com bastante rapidez. Maurício Zuma, diretor de Biomanguinhos da Fiocruz, conversando conosco. Yuri Pita também se junta aqui a gente para a entrevista. Pois não, Yuri? Obrigado, Nonato. Bom dia ainda, Maurício. Obrigado por estar conosco. Você falou dessa capacidade que vocês querem chegar de 300 milhões de doses anuais, mais ou menos isso. Isso significa um volume suficiente para atender o Brasil e também, eventualmente, exportar ou mesmo doar doses para outros países? Qual que é o cronograma da Fiocruz em relação à possibilidade de exportação e venda dessa vacina para outros países? Bom dia, Yuri. Nós estamos sim trabalhando isso, tendo capacidade excedente, o nosso interesse é exportar a vacina. Nós temos discutido isso com a Organização Pan-Americana de Saúde e com a própria AstraZeneca, Seria uma parceria com a AstraZeneca para fazer essa exportação. Então, há necessidade sim de mais vacina na América Latina e Caribe, é o que a gente tem discutido com a OPAS, estamos então tentando pensar nisso ainda para esse semestre
em conjunto aí com a AstraZeneca. E aí estaria incluído nesses 300 milhões de doses, Maurício, a parte dessa doação ou até mesmo exportação passaria por essa produção total ou seria algo à parte? Não, a gente pode exportar tanto com a vacina que a gente produz aqui, quanto com o IFA importado, tá? Porque agora o registro da nossa vacina, ela contempla a produção tanto com o IFA produzido em Biomanguinhos, quanto com o IFA produzido lá em Wuxi, na China. E podemos incluir outros sites da AstraZeneca. Então, isso aumenta mais ainda, né, a capacidade de exportação, caso a gente chegue a essa discussão, a esse acordo com a AstraZeneca. Hoje, Maurício, a gente vem falando também da vacinação de crianças. Aqui no Brasil, por enquanto, a vacina aprovada para aplicação nesse público de 5 a 11 anos é só a da Pfizer. Já existe também um estudo para aplicação dessa outra vacina, dessa outro tipo de vacina também em crianças? Qual é a intenção? Esses estudos estão sendo feitos pela Universidade de Oxford. Em princípio, o que está mais adiantado são os estudos para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. Né? Então, recentemente foi publicado já resultados do estudo de fase 2. Então, o primeiro resultado que a gente pode ter é para essa faixa. Para a faixa de 5 a 11 anos, a gente ainda não tem maiores informações em relação ao estágio de estudo, né? Toda a produção é entregue ao Ministério da Saúde, ao SUS e, posteriormente, é o Ministério quem faz o encaminhamento para os estados, né? É isso, nós trabalhamos assim, nós entregamos aqui no Rio de Janeiro, nós entregamos diretamente para o estado. E para os outros estados nós entregamos no depósito do Ministério da Saúde em São Paulo, que se encarrega da distribuição. Maurício, é o Yuri novamente perguntando, ainda sobre essa questão da capacidade de produção da Fiocruz e o desenvolvimento do IFA da parte de vocês. Existem outras fábricas no Brasil capazes de produzir essa vacina se vocês fornecerem esse IFA ou não? Essa produção vai ser uma exclusividade da Fiocruz por se tratar de uma tecnologia nova, né? O contrato que foi feito do Ministério da Saúde, da Fiocruz, com Oxford e o laboratório AstraZeneca envolvia essa transferência de tecnologia. Num primeiro momento, a Fiocruz vai ser detentora exclusiva dessa tecnologia ou existe um plano também para fornecer esse IFA para outras plantas já localizadas aqui no Brasil? Não, esse contrato, em princípio, ele prevê exclusividade para nós, né? Nossa produção é para Biomanguinhos. Agora, nós podemos estabelecer, sim, caso haja necessidade, processos produtivos com alguma empresa parceira. Né? Ainda não temos nenhuma iniciativa nesse sentido, mas isso pode acontecer, sim. Perfeito. Maurício Zuma é diretor de Biomanguinhos da Fiocruz. Muito obrigado, viu, Maurício, por trazer aqui e compartilhar com a gente essa boa notícia, sem dúvida nenhuma, né, da entrega em fevereiro de uma vacina 100% nacional. É algo que nós gostaríamos muito de noticiar e estamos fazendo isso nesse domingo. Muito obrigado, um bom dia para você. Obrigado também, bom dia a todos. Sem dúvida, né, Yuri, Stephanie, vai garantir aí a nossa independência, né, e dá um certo alívio, né, Yuri, você pensar que a partir disso você tem uma produção inteiramente interna, né? Sem dúvida, né, Nonato? A gente acompanhou, o doutor Maurício sabe bem disso, do quanto que foi bastante difícil aquelas primeiras remessas desse insumo farmacêutico ativo vindas de outros países, vindas da China. Havia uma possibilidade de vir uma parte disso da Índia e houve uma série de problemas porque o governo indiano acabou fechando a exportação desse IFA para aumentar a produção local e vacinar os seus nacionais, aumentar a vacinação da população indiana. O nosso colega do Rio de Janeiro, Leandro Rezende, acompanhou muito de perto todo esse processo e toda a complicação que havia. E vale lembrar, Nonato e Stephanie, que a gente, também o Instituto Butantan aqui em São Paulo, enfrentou dificuldades com a exportação de IFA que vinha da China para produzir a Coronavac. Stephanie? A partir de agora temos uma vacina 100% nacional. Muito obrigada, Yuri.